E aí pessoal, tudo bom? Eu sou do Mídia Mais, sou o Joe Dimar e nós vamos agora entrevistar dois praticantes de budismo, não é? Isso. Primeiro a Maria Tereza E e o Marcos Soares. Bom, no caso, há quanto tempo vocês estão praticando o budismo? Eu pratico há 23 anos. E há 17. Há 17. Me diz uma coisa, budismo é uma religião ou é uma filosofia? Religião mais antiga do mundo. Religião mais antiga do mundo? Quem foi Siddhartha Gautama? Seria? Isso. Tagatama. Quem foi ele? Quem responde, Marquinhos? Siddhartha Gautama foi um príncipe hindu que por viver no mundo, como é que se diz assim, ele vivia no mundo onde só tinha a riqueza, né, dentro de um palácio, só conhecia a riqueza, vivia com mulheres, etc. Tinha tudo que precisava. O pai dele deixava ele repleto de coisas boas para não saber o que estava acontecendo fora. Que é lá fora o que tinha? Lá fora tinha pobreza, tinha doença, Renascimento, renascimento, doença e morte, são os né? 4 estados de vida. Os 3 sofrimentos, né? Que nem o ser humano escapa dele. Ah, sim. Tem o nascimento, Envelhecimento, a doença e a morte. E aí não queria que o filho soubesse disso. Então ele estava lá dentro, só nas coisas boas. Só que lá pelas tantas, um dia a Siddhartha se deu conta, peraí, tio, eu quero conhecer o que tem lá fora, pai. Sim. E aí ele sai e se depara com isso. Pessoas pobres, pessoas doentes. Mulher dando a luz. Até o momento que ele deseja, ele acaba casando, Sim. só que daí depois disso ele resolve sair. E onde ele vai aprender a ser aprender as coisas, aprender tudo que acontecia na rua que não tinha dentro do palácio. Ele saiu em peregrinação e foi aí meditando embaixo da árvore Bodhi, segundo a história, e tem um filme, inclusive, sobre isso. Ele profetizou que nasceria um dia na terra do sol nascente o Buda original, Nichiren Daishonin, que deixaria os ensinamentos para a nossa era de uma era conturbada, que seria as nossas hoje, onde a política, desentendimento, guerras, Sim. né? Desse daí depois o Marquinhos tem uma outra parte que fala das trajetórias, né? As várias fases do budismo, que veio os primeiros dias da lei, os médios dias da lei e os últimos dias da lei, que seriam hoje, né? A época que o Sakyamuni profetizou na época. Interessante. E quais são os principais, assim, os princípios filosóficos do budismo, os mais básicos? Eu até anotei aqui, o budismo não tem uma filosofia, porque ela é de ti para fora. Kokoro a kokoro. De kokoro a kokoro, de coração a coração. Essa é a filosofia. Mas tem os tripé também, a base, fé, prática e estudo. Sem a fé, prática e estudo não pode haver budismo. Para uma religião ter um fundamento, ela tem que ter um documento, né? Para te entender se ela é boa, tu vai ter que praticar, né? Sim, tá. Basicamente isso. Sim. Nam-myoho Renge-kyo é a oração que a gente pratica todos os dias. Como é o nome? Nam-myoho Renge-kyo. É o mantra. É o mantra. Vamos Marquinhos. Nam-myoho Renge-kyo. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. Diante ao Gohonzo, que é o nosso objeto de devoção, que está dentro, esse não pode filmar, está dentro, esse é vida, mas é um oratório onde todos os lares budistas existe um oratório em diversos estilos, né? De acordo com a pessoa também, que cada um tem que viver da sua maneira, da sua época, né? Que seja feliz, né? Então tem em todos os lares. E como, assim, vocês veem Deus? Deus é uma mulher, é um homem, é um animal, é a natureza? Como é que é essa Deus está concepção? dentro de ti. Deus está dentro de mim. Tudo que habita o ser, né? Tudo que habita o nosso universo. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Ele é literalmente, ele está em tudo Está literalmente. em tudo, literalmente. Então ele não tem uma imagem propriamente, ele é tudo. Isso.
O budismo, que advoga o silêncio sobre Deus, na verdade, o budismo, qualquer uma das ramificações budistas não falam muito sobre Deus, mesmo que deixe em silêncio esse tema, como maneira de questionar as tentativas ilusórias e problemáticas que acompanham as tradicionais perguntas sobre Deus. Caminho para se atingir a realidade nas religiões orientais, e é encontrado na interioridade de cada um. Isso que a gente não desacredita do Deus, só que não o Deus que as pessoas que estão lá no céu, que se pecar não merece o perdão de Deus, essas coisas, entendeu? Então cada um tem uma forma e dentro de si... É o estado de iluminação, no caso Buda, né? Sabe o que quer dizer o Buda? Não sei, eu ia perguntar também qual é o significado. Buda quer dizer um ser iluminado. Né? Então, no momento que tu está iluminado, que tu está em paz contigo mesmo, tu está em paz com Deus, com o universo. Tu está em estado de Buda. Está em estado de Buda, está em estado iluminado. Em estado de Dharma, pergunta ali. Sim. No caso, nós budistas estudamos os 10 estados de vida. Todo ser humano passa pelos 10 estados de vida. Desde fome, ira, animalidade, a erudição, absorção, bodhisattvas e Buda, né? Desde o inferno, né? Imagina, tu estamos em estado de absorção, né? Tá absorvendo, né? Erudição, aprendizado e tal. Sim. Imagina se entra um ladrão ali. Né? Imagina um carinho, né? Que delícia, né? Cada momento é um momento da vida. Então a gente está vivendo esses estados de vida. E é onde é o estado de Buda, é o estado mais elevado que nada te perturba, entendeu? Agora a gente estava dialogando com o menino que saiu, que ele vive em conflitos eternos, e a gente não permite que nada de fora nos... entendeu? Nós somos seres humanos, somos aptos a falhas, né? Sim. Mas eu vou deixar que o Marquinhos me incomode, eu vou deixar que ele vai me incomodar se eu permitir. Diz assim, teu marido te faz feliz? Não, eu sou feliz porque estou ao lado dele, ou ele é feliz porque está ao meu lado. Sim. Né? Sim, se completa, não precisa... que fazer a felicidade de outro, né? Sim. Um complemento. Esse é o nosso estado que a gente pratica, né? Do estado do inferno. Hoje a matéria é o limão e a limonada. Né? Do limão, tu vai pegar só o amargo, vai fazer a limonada, eu faço uma caipira. Eu faço uma caipira, mas eu não preciso me embriagar com a caipira, na verdade. Sim. Nossa, interessante. E o budismo e a morte? Como vocês veem a morte? É um momento de perda, um momento de consciência, de transformação, como é que é? Transgressão, a plantinha, se ela morrer, ela renasce, né? Tem chance de renascer, né? Sim, é. Da raiz. Isso, exatamente, a semente, a raiz. E a morte ela não existe. Existe uma passagem, uma transgressão. Nós passamos, acreditamos no karma. Tu plantar aqui, tu colhe depois. Então, é depois, não é necessariamente nessa vida? Nessa vida também, mas principalmente na outra. Vai depender da causa que tu fizer, né? Causa e efeito, né? Tu planta pepino e colhe melancia? Não. Dobari, né? Então, causa e efeito. Por isso a gente fala em causa e efeito. O que tu plantar aqui, tu vai colher depois. E no caso seria... Tu renasce aqui? Renasce. Pode renascer aqui, nesse mesmo. Pode escolher, né? Dependendo da causa que tu fizer, né? Então, o budismo Nam-myoho Renge Kyo é para 7 gerações passadas e 7 gerações futuras. Ele tem esse potencial, o Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo foi constatado cientificamente que o Kyo é o som que ele repercute em todo o universo pelo Amara Vieira, pelos músicos. Sabe o som? Quem criou a lei da gravidade? Newton. Nichiren Daishonin criou Nam-myoho Renge Kyo e é o som do universo, foi detectado. Então, o budismo e a ciência, eles andam juntos. E a reencarnação, digamos, por exemplo, o Buda, que seria o... Como é que é o nome dele? Siddhartha Gautama. Isso, Siddhartha Gautama. Ele, pelo que eu pesquisei, existe uma sucessão, seria isso?
Com certeza, porque ser iluminado, né, a gente diz assim, eu costumo brincar com as meninas, com as nossas companheiras, que eu quero nascer na próxima existência em Paris, linda, divina e maravilhosa, né? Chega de ser brasileira, feia e baixinha, né? Tomou, e diz que a gente está lá na cerimônia do ar, que nós todos estivemos juntos um dia lá na cerimônia do ar, determinando que a gente nasceria nessa época, né? Uma história lendária, né? Daqui. Então, daí eu disse que eu fiquei assim, né? Eu quero nascer no Brasil, feia, de dois maridos, isso, aquilo, aquele outro. Né? Eu disse que eu já nem ergui a mão, ergui todos, né? Eu digo, então, nessa, eu estou fazendo uma causa tão grande, porque da próxima eu quero renascer lá, né? E a gente pode, com certeza, a causa que a gente faz, para onde renascer. Então, ser iluminado, com certeza, ele deixa renascer várias vezes, né? Porque tu imagina a causa maravilhosa que eles fizeram, né, na trajetória, que naquele tempo, imagina hoje, claro que a gente não se sacrifica, por isso diz os últimos dias ali, as pessoas, mas é o final do mundo, porque as pessoas tendem a entender conforme o seu estado de vida, como a Bíblia, né? A minha irmã, que era crente, ela dizia, não, porque vão soar as trombetas, porque os pássaros de prata, eu digo, mãe Maria, eu digo, pode até terminar assim, mas pela mão do homem, foi o homem que está criando a guerra nuclear, o desentendimento, mas não é assim, entendeu? Sim. E regressão, tipo, por exemplo, regressão e evolução, digamos assim, como é que fica essa questão de tu comete um erro aqui? Eu também pesquisei na internet, né? A internet seria a minha base, sobre se tu praticar uma coisa muito ruim aqui nessa vida, na outra vida, como é que fica teu nascimento na outra vida? Tu pode nascer como um ser humano, como um outro ser? Como é que fica essa questão da evolução? Porque, na verdade, eu li na internet, né, que se, por exemplo, tu fazer uma coisa muito ruim, tu pode nascer com um ser inferior. Eu também acredito piamente nisso. Como eu te disse, é humanamente impossível tu plantar pepino e colher melancia, né? Sim. Não tem aquelas pessoas que, olha, a primeira vez te dá um carisma, te dá segurança. Tem umas pessoas que te dá assim meio medo mesmo, né? Não te dá, não é verdade? A empatia, a antipatia, não tem essas pessoas? Né? O porquê disso? Sim, entendi. Nem Freud explicaria, né? Mas o budismo, né? Eu creio que a gente também já está vivendo numa evolução, né? Chegar ao ponto de tu, numa próxima vida, vir como um animal, eu creio que não, porque já evoluímos. Mesmo um criminoso, por exemplo, hoje, ele não vai vir um animal, mas ele vai ter que resgatar ele vai ter uma chance de resgate, né? Sim. É isso, mas não ao ponto de vir tipo um animal, por exemplo. Já passou essa fase. Mas e daí? É como o índio, por exemplo. O índio já passou. Os índios que estão aqui ainda, as novas, eles não vão vir como índio, já vão vir mais evoluídos. A próxima pergunta é: o que as pessoas mais procuram no budismo? O que elas mais alegam assim dentro de si? Porque talvez elas já chegam talvez aflitas, procurando uma resposta. O que elas mais, no século XXI principalmente, né? Hoje, o tema da semana que vem vai ser sobre a ansiedade. Ansiedade. O que nós temos hoje? Estresse, ansiedade. No caso, né, do rapaz, ele tem distúrbio, é mais grave o problema dele. Mas tudo em função de quê? Ansiedade. As pessoas vêm em procura da paz e da felicidade, né? Sim, eu conheço muita gente muito apressada. Pressa pra tudo. Pressa, isso que leva a pessoa ao desespero, né? A ansiedade. Sim. Né? Daí a pessoa vem e ela descobre que está tudo dentro dela, né? Aquela paz que ela procura fora, aquela ansiedade não vai levar a nada, né? Sim. É a paz, né? Que tá interior, não vou lá buscar no Marquinhos a paz, me peço um pouquinho da tua paz aí, ele vai me ensinar, né? É como eu dizer pra ti que ali tem um bolo maravilhoso. Se não for ali provar, tu não vai saber se ele é mesmo maravilhoso, na verdade. Isso é verdade. Então, assim, eu vou dizer pra ti, Nami Horengeki, eu falo Nami Horengeki. Consegue? Não. Nem tentou? Nem tentou, criatura. Como é que
dizer Tá, não. pode falar. Nan, 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 myoho, myoho, rengi, regi, kyo. kyo. Como que não? Nan, myoho, nan, Nan, myoho, rengi, kyo. rengekyo. rengi, kyo. Viu? Mas tu disse que não, tu nem tentou. É complexo, né? Então, as pessoas já vêm dizer, muitas dizem, né? Não, mas não vou conseguir, não, mas tenta, amiga, primeiro, né? Sim, E que nem o Jorge disse, eu não gosto disso, já propôs? Filhinho, tu gosta disso? Nam, Nan, myoho, rengekyo. Não, myoho, rengi, kyo. Tu vai levar junto. Deixa eu dar pra ti o meu rengue, que é o cartãozinho tá na minha rengue. Obrigado. Amanhã você vai ter você dizendo isso e vem encontrar com o Marquinhos a transformação que você vai fazer na tua vida. E se não funcionar, pode vir aqui me dar um laço que eu aceito. Põe em frente. Ó, vou vir aqui então. Hein? Agora, o budismo e o materialismo. Como é que é esse trabalho de vocês? Até porque, na verdade, durante essa pesquisa eu meio que entrei numa reflexão. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu acredito que, né, que trabalhe mais o desapego, mas o materialismo é o nosso corpo também. E esse desapego do nosso corpo, da vaidade ou não, como é que funciona isso? Depois a Maria responde por ela. O budismo também é saúde. E budismo, se tu tá buscando dentro do teu interior o conhecimento e a sustentabilidade no sistema que nós estamos hoje, que é a saúde espiritual, tu também tem que cuidar do teu corpo. Ah, sim. Então, materialidade, ter vaidade, ela é ótima, porque tu tem que cuidar do teu corpo. Eu não posso, por exemplo, me alimentar com coisas que vão fazer mal. Eu tenho que cuidar, ver o que vai fazer bem. Porque se foi me dado a oportunidade de estar aqui resgatando provável karma, né, eu tenho que cuidar melhor possível do meu corpo. Então, vem vaidade junto. Mas não aquela vaidade em exagero, né? Sim. Mas a vaidade de me cuidar na saúde é primordial. Eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que estar são. Né? E falando do materialismo e money, jabacoleco, materialismo também faz parte, como é que é, desejos mundanos faz parte da iluminação. Como que nós vamos viver sem o materialismo, sem a grana? Como que nós vamos fazer uma atividade budista? Como que eu vou viajar para o Japão, conhecer a verdadeira história, ou ir visitar uma das faculdades, dos museus criados por o Ikeda Sensei, se um dia não te pergunto? Tu está estudando, né? Está estudando. Tu tem que pagar. Tu tem que pagar. Sim. Tu tem que ir numa festinha, porque tu é jovem, tu vai querer conhecer meninas, meninos e ser feliz. Sim. Tem que ter dinheiro, tu não vai, né? Pode ir até num fuleirinho, mas, né, lá tem também seres humanos. Né? Sim. Isso não vai fazer diferença, mas para tudo na vida. Então faz parte da iluminação, não tem esse desapego, porque eu pratico hoje. A diferença do nosso, todo mundo diz, bonito, o Três Coroas, maravilhoso, lindo, tu vai lá, passa um dia, tu medita, tem lá, cuidado para não pisar na formiguinha, né? Mas tu vai lá para ti, orar pelos teus problemas e tal. Mas quando tu voltar aqui, os teus problemas vão estar aqui, eles não vão ficar lá. Então, o nosso budismo, a gente tem que transformar o solo onde a gente pisa, né? Tu vai fazer Namyoho Renge-kyo dentro da tua faculdade, se tu tem alguma dificuldade em alguma cadeira, dificuldade no inglês, vamos aperfeiçoar ele. Faz Namyoho Renge-kyo, eu quero ter sabedoria de todos os Budas para me ser melhor em inglês. Eu quero ter sabedoria de todos os Budas para me ser o primeiro da cadeira, ou se eu não ser o primeiro, eu ser o mais bem visto pelo professor. Entende? Sim. Então Entendi. é isso que serve o Namyoho Renge-kyo na nossa vida, e essa prática. Entendi. E o budismo e a homossexualidade, como é vista? Como... Todo ser humano tem o direito de ser feliz. Independente se ele é menino, menina, ele é trans, ou é coisa, todo ser humano tem o direito de ser feliz. É de cada um. É de cada um. Ele Casa, não- dentro do budismo, casa menino, menina, não tem preconceito, é o ser humano em si, é Sim. apreciado. A homossexualidade, ela faz parte da evolução de todos os seres ou alguns? Sabe dizer isso? Tipo, é como, tipo assim, como, tipo,
todo mundo tem que nascer mulher em alguma reencarnação para saber como é ser mulher, todo mundo tem que nascer homem para saber como é ser homem, tipo, entendeu? Tipo, um processo de evolução. A homossexualidade também é um processo de evolução ou digamos que acontece? Não acontece, é uma escolha de cada ser humano e ele tem direito à escolha. Ah, uma escolha. Sim, Uma escolha antes de vir para cá. com certeza. Ah, então tudo é escolha, nada é por acaso, nada é acidental, tudo é... acidental. Ah, tudo é uma escolha. Já deveremos ter nos programado para vir assim. Como eu disse, estava lá na cerimônia do ar, eu quero ser feia, baixinha, só dessa vez. Sim. Eu pra ti. Tá, vamos ver aqui a próxima pergunta. Tá, existe um líder vivo atualmente? Da Zapequeda, o mais alto, que é né, um- hoje. Dentro da nossa organização tem, né? Como diz, tem várias organizações budistas, né? Então tem várias ramificações do nosso líder é vivo. Aqui no caso, nós, né, eu sou responsável de comunidade, né, eu sou responsável por 4 blocos, Marquinhos é de distrito, né, mas dentro da organização essa, que são 192 países de território, tem da Zapequeda, né, que foi quem eu te falei, que nasceu no Japão, que é laureado, olha que é um encontro, né, esse bonitinho aqui, ó, japonês, sim. Entendeu? A esposa dele, Canepequeda. Aqui em Gravataí tem vários blocos, né? Vários bairros da cidade tem vários blocos, comunidades pequeninas. E isso se expande para cada cidade, para toda Porto Alegre, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, várias cidades têm grupos. Então vão em São Leopoldo, Novo Hamburgo e vai afora, Caxias. Por exemplo, tem grupos. Aqui em Porto Alegre nós ainda não tínhamos a nossa sede própria, né? Nossa sede alugada, que é na Lusitana, né? Que chama Caican. Caican quer dizer casa de oração. Por as pessoas não entenderem sobre o tal do materialismo que tu fala, então a gente tem tal do COFO, né? Que é uma doação espontânea do ser humano que queira dar. Por exemplo, nesse Caican, né? Que era alocado, imagina, ele comporta lá as 200 pessoas, 200 né? no máximo. 200 pessoas, onde ele é visitado por 200 pessoas, onde ela toma um cafezinho, onde tem luz, lago, aluguel, e a pessoa não entende, que ela pensa assim, se eu der 12 pila de 3 em 3 meses, uma cota de 12 pila, né? Acha que assim, muitas pessoas não entendem que seria uma doação para contribuir para aquilo. Sim. E às vezes dão para outras instituições que, né? Sim, como eu mesmo contribuí anos e anos para a Legião Brasileira e tava lá os caras com pianos de cauda na casa toda e não fazia nada pelos jovens, né? Ao contrário da nossa organização, que a gente vê isso e vem assim de tudo que foi feito, sabe? Tem faculdades, tem museu, tem isso no mundo inteiro, né? Que são de doação, são o mestre mesmo, ele estudou, ele ganha contribuição do mundo. A mentalidade da pessoa, que é difícil, né? Isso também vem do karma, do espírito pobre da pessoa. A pessoa mais evoluída, ela já entende que doação é uma contribuição para o crescimento do ser humano, né? Sim. A gente vai usufruir disso, né? O Marquinhos cede a sala dele para a gente fazer com as pessoas. Eu cedo a minha residência também, né? Então os blocos são feitos assim, vida a vida. Tu nunca vai ouvir na televisão falado sobre o budismo. Pode ver, a Tina Turner é budista, né? Ela faz na minha varinha aqui, ó, o Stallone faz, né? A Cláudia Raia, a Beth Faria, mas eu acho que o De La Vecchia que já deu algum relato assim público, né? Mas entendeu? Tu nunca vai ver ele fazendo propaganda ou pedindo, né? Sim. Sim, é só a vida, como a gente falou, Kokoro, né? Só de coração a coração. Para ser budista é muito difícil, porque a transformação é interior, é tua. E é tu reconhecer os teus erros, tuas manias, e a gente prefere achar os problemas dos outros, o defeito dos outros, e não o seu. Então, por isso que para ser budista é difícil. Só aponta olha quantos apontos para ti, né? É verdade. Vê como a gente aprende, ó. Deixa eu ver, apontando para ela, mas tem 3 aqui apontando para ela. Ela tem 3 para mim. É como os destantes de vida, né?
Nossa, budismo, se a gente passar a noite toda aqui conversando, amanhece o dia, né, a gente vai ter muito que falar, muito que aprender, entendeu? A gente aprende contigo, tu aprende com a gente. Eu digo que a gente aprende até com os nossos bichinhos, né? Que a minha cachorrinha, que é filha da dele, se eu acordo de manhã, eu digo, oi, Egão, ela tá cega e surda, mas se eu não vou na sala do oratório, ela fica me chamando para fazer. Daí quando eu termino a oração, que bate o sino, ela fica numa alegria e pula. Eu digo, Egão, é negão, porque ela estudou, atingiu o estágio de albudidade, sabe? Que ela pula numa felicidade. Então a gente aprende, sabe? Imagina se eu não vou, sabe? Tem dia que todo ser humano, eu digo, a mulher pensa assim, não tô bem hoje, tem um dia que tu te olha no espelho e te acha até bonitinho, né? Mas tem dia que tu te olha e não tá muito, né? Sim. Então, a mulher é a pior, né? E daí o bichinho sente isso. Sim. Né? Então, como que a gente não vai aprender, né? Não vai ser grata a tudo essa vida, né? Nirvana. O que é Nirvana? Não, se não é aquela banda, né? Não é aquela banda, né? Boa. A primeira coisa que veio... A banda é A boa. banda é boa, a banda é boa. Mas a primeira coisa que veio Nirvana, o quê? É o estado de Buda. É ter já passado por aqueles 10 estados de vida, desde a animalidade. É já passar pelos Já 10. passar pros 10. Não é estar, Não já... é estar. Passar por eles. E é assim, como digo, tem uma matéria que dei para o Marquinhos, né, que fala da trajetória dos primeiros e médios dias da lei, né, porque daí veio o Buda, Tiantai, veio, depois Sakyamuni vem Tiantai, veio Dengyo, né, então daí lá mais Tiantai e Dengyo que eles variaram aí entre o Nirvana, né, que hoje é a iluminação, que é o estado de Buda, né, aí essa passagem. E quando passa pelos esses 10 estados? O que acontece? A pessoa, ela, no caso, ela já alcançou toda a evolução e não precisa mais reencarnar. Seria isso? Não. Acho que o reencarnar a gente também não sabe ao certo como funciona. Sim, é muito complexo. Cada religião diz uma coisa, né? É muito complexo, mas... Pode. Não, complemento os 10 estadios. Tu pode voltar como não voltar. Pode voltar e pode não voltar. Isso é relativo, né? Porque até o Espiritismo fala sobre isso, que tem milhares e milhares de almas querendo encarnar. Isso. Mas não tem espaço. Isso, eu já ouvi isso também. Não falo mentira. Então não existe espaço. Então quer dizer, não... por isso que a gente diz assim, causa e efeito, faz o melhor possível para de repente tu não precisar voltar de novo e passar sacrifício, dificuldades, ir para um outro estágio. E nós sabemos bem ao certo, né? A ciência também não sabe ao certo isso. Então a ideia é fazer o melhor possível aqui. O outro lado é mais complexo, né? Ninguém pode... Até porque a gente não se lembra de nada, né? A gente vem e vai e não lembra de nada. Seria muito fácil. Mas os 10 estados de vida também, aí para chegar ao estado de Buda também, não é fora, não é transcendental, entendeu? O estado de Buda, por exemplo, tu tá lá nos 10 estados de Buda, como eu te falei, a gente está no estado de absorção, se chega alguém ali vai tirar a nossa paz, entendeu? Mas para tu não permitir que nada abale teu coração. Entendeu? Que no trânsito hoje é comum, né, as pessoas ser grosseiras, aquilo que nem diz o carequinha do saber, aquele filósofo, né, o Leandro Carnal, ele xingou a minha mãe. Por acaso o senhor conheceu a minha mãe? O senhor foi o senhor, né? Eu vou dar razão para as bobagens que ele está me dizendo ou eu vou seguir em frente? Não é verdade o que ele está dizendo, entendeu? Eu vou entrar na dele, vou tomar um tiro, vou trancar mais o trânsito. Então, é o tu permitir, entendeu? Que a pessoa te incomode, dá essa vazão à pessoa. O estado de vida, o estado de inferno, de animalidade, fome, animalidade, esse estado dos políticos, né? Essa ganância, essa corrupção toda, vive estado de fome e animalidade. Na escuridão fundamental, vem uma das matérias na revista que era muito interessante, falando, né, que o estado de fome, inferno e idem animalidade, que os 3 baixos estados, são que é isso que a política vive, né? Essa corrupção que ninguém consegue frear, né? Prende de outro só. Te leva de Gandhi, né? Gandhi? Te leva de Gandhi? Sim. Gandhi vivia em estado de Buda. Porque as pessoas
iam lá, faziam perguntas para ele. Na época que estava a Inglaterra tinha tomado conta lá, aquela coisa toda. Ele estava em polvorosa, a Índia, mas ele sempre naquela tranquilidade, sabia responder com tranquilidade, né? Estar bem consigo próprio, não deixar o nervosismo de outra pessoa te tomar conta, né? Isso é estado de Buda, entendeu? Saber responder as coisas sem deixar se influenciar. A palavra, bom, não sei se a palavra minha é forte, né, que seria demônio, mas existe muitas traduções para essa palavra, até em muitas nomenclatura. Então, a palavra demônio, ela existe, no caso existe a figura, né, porque na Bíblia existe a figura. Existe essa figura ou não? Ou a gente cria? Já que, como vocês falaram, que tudo é muito uma escolha, né? Assim, existe essa figura mesmo, assim, ou não? Ela pode existir se tu for para o estado de ira, de inferno e fome, ele existe. Existe o bem e o mal. Eu ri muito do Padre Fábio de Mello, que eu amo ele de paixão, tirando a beleza dele, claro, essa parte, mas naquele tempo não dizia, né, qual é a última a chegar a mulher do padre, mas ele disse assim, uma moça perguntou para ele, o senhor pode ir comigo lá tirar o demônio da minha colega, que ela está me endemoniando? Eu, não, ela que fique lá, cada um com seus demônios. Mas olha que sabedoria, mas não é cada um com seus demônios, o teu demônio. Então a gente também tem Sancho-shima, que é o obstáculo, que é a maldade, que é o demônio que conhece. Então de Sancho-shima é mal. Daí Sancho-shima seria mais másculo, né? Daí eu digo Sancho-mina, o Sancho mulher. Não tem o Sancho mulher que incomoda, aquela mulher ciumenta, como tem o Sancho-shima, que também pode ser o, né? Então está tudo dentro de nós. Vamos permitir que o maldade, que o Sancho-shima ou o Sancho-mina nos domine? Ah, sim, entendi. Entendeu? É o Buda e a maldade. O demônio de Guampinha, aquilo não, é figurativo, né? Sim, figurativo. Né? Teve uma passagem, um período da minha vida em função de doenças com meus pais. Isso debilita muito a pessoa, né? A doença. Tu vê alguém doente, aquilo te afeta, né? Tu fica transtornado, nervoso. E o budismo fala que é um demônio, a doença é um demônio, é uma maldade. Então a gente tem que saber trabalhar com essa maldade, que é a doença. Ou ela vem para te destruir, tu não está preparado, ou tu leva ela pro lado bom. Te lembro que eu disse no início, a autoestima, eu me amo, eu quero estar bem comigo mesmo, eu vou cuidar da minha pele, eu me amo, eu quero estar bem comigo, eu não quero que a doença me pegue desprevenido, que é uma maldade, é um diabinho. O próprio budismo diz, a doença é um diabo que vem te atrapalhar. A matéria que o Marquinhos escolheu hoje para a reunião deles falava o veneno, transformar o veneno em remédio, né? Que é transformar lá o limão na limonada, isso e aquilo, mas ainda estava colocando para eles, né, do veneno em remédio, que é colocar, que as pessoas às vezes acham que vem um sofrimento, isso é covarde, sofrimento, às vezes é para aprendizado na vida da gente, né? Não é do veneno da cobra que se usa o remédio para pressão, olha que maravilha. É verdade. Né? Eu vou ler para o Joe Mara. A vida lhe deu limões? E se um dia você encontrar em dificuldades, o que fará com elas? Entre os ditos populares existe um bastante conhecido. Se a vida lhe der limões, faça dele limonada. Na teoria, isso é fácil de entender, mas nem sempre conseguimos explicar. No budismo de Nichiren Daishonin, aprendemos sobre este ponto com o princípio da transformação de veneno em remédio. Rendokuyaku, chama em japonês. Rendokuyaku. Transformar o veneno em remédio. Então, alguma coisa ruim, transformar ela boa. Aprender com as coisas ruins, entendeu? Transformar elas em boas. Além da oração que eu te falei, né? Na minha que a gente tem o Sutra de Lótus, que é a nossa oração, que a gente faz durante de manhã, para determinar um dia glorioso, e à noite
pra gente agradecer pelo dia, né? A gratidão, né? Então aqui tem Goronzon, é o objeto de devoção que está ali dentro, né? Que foi escrito pelo próprio punho do Buda, Nichiren Daishonin, que deixou para toda a humanidade, né? Depois nós temos réplicas no Japão, que ela vem para as pessoas quando se converte em 192 países e territórios. O Buda Nichiren Daishonin, daí Nico Shonin são os seguidores, né? Os sucessores dele, alguns, né? É gratidão aos 3 mestres, que daí se fosse o que eu te falei, o Makiguchi, o Daisaku e o Toda, né? Kosen Rufo é a paz mundial, né? E a gente ora pela nossa reprodução humana, a transformação do nosso destino. Legal. Ninguém chega Gojuju Tirai Shujui Nem Shujui Ogoin Bokal Musho Robin Indo Shujo Rishajak Shoi Shagai Orai Robin Chiken Mitsukai Susok Sharivos Norai Chiken Godai Jino Mulyo Mugeri Kimushoi Zenjo Gedai Samajin Umusai Joju Isai Mizo Ho Sharivos Norai no Shuju Fundeska Sesho Gonji Una Ekashoshin Sharivos Shoyogoshi Muhe Mizo Ho Buji Joju Shisharivos Fushu Você Shoi Shagai Busho Joju Dai Chike Una Geshi Hoyo Buso Primeira parte. Nossa! Os médios e os últimos dias da lei. Primeiro, né, do Sutra de Lótus, liturgia do... E qual é a dica que vocês dão, só para encerrar, qual é a dica que vocês dão para quem não frequenta nenhuma religião? Paz no meu Horengeki. Fazer um mantra. Fazer um mantra, ser feliz nessa existência. Ser feliz nessa existência. E levar felicidade para todas as pessoas. E acreditar em si próprio. Legal. Principal motivo. Deus está dentro de ti, não está fora. Paz, cultura e humanismo é tudo que o nosso mundo precisa. É verdade. Nós todos individuais, temos a força de ser feliz. Sim, é verdade. Mas eu vou te dar para te Então, fazer tá. causa para ti no Japão. Marcador de página. Obrigado. Eu estive no Japão. Então tá. Muito obrigado Ok? pela entrevista. De nada. O prazer foi todo meu. Tá? Obrigada.